Agora eu vou mostrar para vocês a forma, né, para colocar o viés com o aparelho. Isso a gente pode até colocar em roupa fina, decote de uma blusa, numa cava, num punho. A gente pode usar este aparelho, esse aparelhinho aqui, isso aqui é bem comum, que a gente coloca, né, na máquina aqui, com ajuda. Olha, quando eu comprei esse aparelho, esse parafuso veio junto, mas ele não deu certo para eu colocar aqui na máquina, eu não consegui. Então eu fiz uma adaptação com esse outro parafusinho aqui. Esse deu certinho, ficou perfeito, porque o aparelho precisa estar muito firme para não ter problema de soltar. E esse aparelho, ó, ele tem um 3.0 aqui. Ele é para a gente colocar um viés que tem 3 centímetros de largura, tá? Então eu preciso ter o viés com 3 centímetros. Isso aqui não foi feito para aqueles viés que a gente compra pronto, não. Aquele que compra pronto não fica legal com esse aparelho. Ele não tem nada a ver. Então é para viés que a gente corta do tecido. Normalmente, por exemplo, uma blusa que eu vou fazer, não existe viés pronto que vai ficar igualzinho, que vai dar certinho na cor do tecido e na combinação do tecido que a gente está fazendo a peça. Então é importante, por isso a gente corta, mas tem que ser cortado no viés, como eu mostrei para vocês, 45 graus. Então tem que ser cortadinho no viés. Esse aqui é listrado, mas a gente, se tem um tecido, uma tricoline, se a gente tem uma cambraia, se a gente tem uma musseline, um crepe, corta no viés também, dobrando, como eu mostrei para vocês, né? Que a gente pega o tecido no comprimento, na largura faz o canto e na diagonal que a gente corta o viés. Então lembrem sempre que é assim, no viés. Se a gente cortar mais ou menos no viés, não fica legal. Ele repuxa, ele fica enrugado, ele fica feio, tá bom? Então nós vamos agora, olha, colocar aqui. É um pouquinho chatinho sim, tá? Aí nós precisamos ter também uma chave de fenda e de preferência, ó, uma chave de fenda de cabinho curto para a gente caber a mão aqui, para ficar fácil para a gente colocar. Eu já fiz aqui na minha máquina uma marcação onde meu aparelho deva ficar. Então eu vou colocar ele aqui e esse aqui eu vou guardar. Eu vou usar esse que foi o que deu certinho pro meu aparelho aqui. Eu vou colocar um pouquinho, depois eu uso a chavinha de fenda. Ó, eu fiz um risquinho a lápis, eu coloquei aqui, porque esta parte do aparelho tem que ficar alinhado com a agulha. Então eu preciso estar aqui, ó, alinhadinho com a agulha, porque o viés vai sair e a agulha vai costurando ele na beiradinha. Então nós vamos colocar aqui, deixa eu usar minha chavinha aqui para eu apertar o meu parafuso. Então nós vamos colocar, é um pouquinho delicado, porque é uma coisinha assim mesmo, mais chatinha de fazer, tá? Mas depois que a gente coloca, então a gente programa para passar o viés, tudo que a gente tem quando a gente coloca na máquina. Hoje eu vou trabalhar com viés, deixa um pouquinho, depois eu ponho no lugar, porque para eu trabalhar melhor aqui, com as duas mãos, e visualizar meu parafuso. Então agora eu vou pôr no lugarzinho e vou apertar. Seguro firme e vou trabalhar com o meu parafusinho aqui até lá, dando certinho. Deixa eu colocar bem mesmo. Ó, isso aqui também, quando a gente começa, de repente a gente tem que dar uma alteradinha, tá bom? Ó, tá firme, a gente apertou bem, tem que ficar bem firme mesmo. Chave de fenda bem em pé, para não espanar a nossa fenda lá no parafuso. Aí nós vamos pegar, olha, isso aqui é o abridor, que a gente fala abridor de caso, desmanchador de costura, é um aviamento muito importante pra gente quando a gente está costurando. O que nós vamos fazer aqui, ó? Nós vamos passar o viés, ó, nessa mola, né, nesse zigue-zague aqui que a gente tem, deixar ele retinho
tá? Pode ficar, a gente pode deixar solto, não precisa prender nada. Claro que quando a gente tem muito viés, igual a indústria, vem o rolo. Então põe o rolinho lá, deixa lá do ladinho e vai trabalhar. Agora eu vou puxar aqui porque eu vou entrar e vou pedir ajuda para o meu abridorzinho de casa, ó, porque eu vou encaixar aqui dentro. Aí eu vou pegar a pontinha aqui e vou puxar, ó, e vou levar para lá, tá vendo, ó, ó. Vou puxar. Ó, e ele vai, esse aparelho aqui é o que dobra dos dois lados. Existe aparelho, inclusive, quando a gente coloca esse viés assim, a gente fala que é um galão. Porque foi feito, inventado, né, usando na galoneira, nas peças de malha para fazer. E para a galoneira tem aparelhos que só dobra de um lado. Do outro lado a galoneira que arremata. Mas para nossa máquina de costura reta, nós precisamos desse aparelhinho que a gente dobra o viés dos dois lados, porque a gente quer que fica igual esse aqui, né? A gente vai querer que ele fica dos dois lados iguais, tá bom? Então agora nós vamos colocar... O que eu vou falar para vocês é o seguinte: esse aparelho não coloca o viés para a gente fazer canto. Então quando é quadrado não dá certo, tá? Então, quando é um viés para quadrado, a gente deve fazer como nós fizemos esse, para a gente conseguir fazer o cantinho bonitinho aqui. Nesse aparelho não faz, tá? Então, agora nós vamos colocar aqui, olha, eu até vou fazer numa parte como se fosse um decote, para vocês verem que faz. Quando a gente vai colocar no decote, o decote tem frente e costas. Isso aqui eu fiz, eu nem cortei, olha, as costas, a frente, a gente costura um lado e depois a gente deixa um lado aberto para a gente pregar o viés, tá? Então, nesse caso aqui, olha, como eu coloquei o aparelho e eu ia mostrar para vocês, eu não coloquei, então eu só vou tirar um pouquinho, porque dá para eu fazer uma costurinha aqui, sem atrapalhar para a gente fazer o viés, tá? Então, nós vamos fazer uma costurinha aqui, porque eu podia ter feito e eu esqueci aqui. Então, vamos lá. Ó, vou pôr lá, pezinho, seguro e vou costurar normal, ó. Juntinho os dois tecidos, bem juntinho mesmo, e nós vamos costurar. Pra gente fazer o viés no decote inteiro, tá bom? Ó, aqui, puxou, sempre fazendo isso, para a máquina não ter problema. Aí agora nós vamos. Aqui, olha, o decote tá como decote frente, mais cavadinho, decote costas. Eu vou jogar essa costura para as costas, para nós começarmos a fazer o nosso viés. Então, nós vamos colocar aqui, esse fica aberto, tá? Nós não conseguimos fazer com a peça fechada. Aí, nós vamos encaixar, deixa eu voltar aqui, o nosso viezinho. E é importante que a gente vai gastar um pedaço do viés. Então, sempre cortar um viés de um tamanho maior, porque a gente precisa adaptar e encaixar, porque ele não vai até a gente conseguir fazer ele ficar dobradinho mesmo, acomodadinho aqui. Deixa eu passar a linha para trás aqui. E a gente vai dobrar o viés, acomodar. E isso, todo mundo faz isso, tá, gente? Ó, puxou mais um pouquinho, ele tá virando bonitinho. Nós vamos dar um espaço para ele ficar lá para fora, ó. Nós vamos gastar um pouquinho. Ele tá bonitinho? Tá, eu abaixo aqui e vejo se a agulha tá pegando certinho. Ó, está. Então agora eu vou levantar e eu vou encaixar o meu decote. Então, ó, lembra que eu vou colocar lá a pontinha, olha, eu vou levar lá, sempre com essa pecinha aqui, com esse abridorzinho de cada, ó. Vou colocar aqui, vou começar um pouquinho antes e vou fazer o meu viezinho aqui. Lado direito da peça, né? Então, olha a costura aqui que tá direito. Nós vamos começar na outra costura. Vamos colocar dentro do nosso viezinho ali, sempre com a ajudinha da nossa pecinha aqui, do nosso abridorzinho de casas ou desmanchador de costura, como queira, porque eu só uso para desmanchar a costura, para abrir casa não uso. Acho perigoso. Então, aí nós vamos fazer a nossa costurinha. Vamos dar o apoinho lá,
puxando. Isso precisa ser devagar. Observar lá atrás se tá pegando, se não tem que mudar. Tá certinho. Aí nós vamos fazer a nossa costura. Ó, a peça sempre retinha, encostadinha ali, mais retinha, normal. Lembra que é uma curva, então a gente vai virando devagar, porque não pode escapar. Sem pressa de fazer. Vamos parar um pouquinho, vamos conferir. Ó, então ele costura dos dois lados, bonitinho, tá? O verdinho aqui e o branquinho lá. Então a peça tá ficando firme, bonitinha lá. Nós vamos colocar aqui na costurinha, bastante cuidado. Prontinho. Levantar a agulha. Pé calcador. Agora nós vamos puxar. O viés vai um pouquinho, não vai sair. Então a gente puxou. Nós podemos puxar a nossa linha um pouquinho mais, porque o viés nós não vamos cortar, tá? Não vamos cortar, não vamos puxar. Ó, agora nós podemos cortar aqui. Então, ó, nós fizemos, tá vendo o viés num decote, numa curva, numa costura reta é normal, sem problema. O importante aqui é nós colocarmos o viés de uma forma que ele, né, o aparelho em alinhamento com a nossa agulha. Por isso que eu até risquei e marquei. E firme, que então a gente faz sem problema, ó. Aí ficou o viezinho colocadinho aqui, colocadinho aqui. Aí, pra gente fechar aqui, a gente vai cortar. E podemos cortar aqui também um pouquinho, tem um ímã prendendo ali. Ó, deixa eu cortar ele retinho assim. Aí nós vamos juntar aqui as partes bonitinho, com muito cuidado quando a gente for fazer aqui. A gente prende e vai observar se aqui, ó, o viés vai estar batendo bem legal assim certinho, ó. Então tem que ficar fazendo isso aqui. Aí nós vamos fazer depois, virar, colocou bonitinho, vamos arrematar, nós vamos passar depois um zigue-zague lá e vamos travar. Vamos fazer uma trava, sempre travar aqui para fazer como se fosse assim, ó, um decote. Entendeu? Então, isso é uma forma de fazer. E também, então, com curva e reto a gente sempre faz. Passar na volta de um avental, passar na cava de uma blusa, passar no decote, a gente faz assim. Aí esse aqui a gente fala que é um galão. Mas às vezes vocês olham assim e falam assim, é um viés tombado. Então a gente fez o mesmo processo, só que aí a gente vira assim. Depois a gente vai fazer uma costura, a máquina com ele aqui, ó.
prendendo o viezinho aqui embaixo. Então ele vai ficar escondidinho. Então a gente vira tudo e faz o acabamento na peça com o viezinho tombar assim. Mas isso a gente procura fazer só quando o tecido é bem fininho, bem uma seda, como que a gente fala? Um crepe bem fininho, né? Então a gente faz, porque aí fica delicado. Por exemplo, aqui, ó, como o algodão cru tem goma, se a gente fizesse isso aqui, ele fica meio repuxadinho, porque ele é muito grosso, ele tá com goma, então não fica legal. Então a gente deixa o viés aparente ou o galãozinho, que a gente fala. Então a gente fez um decote com um galão, então fica assim o acabamento. Ok? Nós vamos continuar com viés, vou mostrar para vocês umas coisas bem legais que a gente vai fazer com viés, sempre cortado no viés. Se a gente não cortar no viés, a gente não consegue fazer o que eu vou mostrar legal para vocês, ok? Então, próxima aula.